com seleção de pessoal. Seleção de pessoal fica dentro do processo de agregar, no processo de agregar talentos, né? Como eu disse na aula anterior, é um processo que é a porta de entrada das pessoas para a organização. Enquanto a parte de recrutamento vai fazer a divulgação, a chamada, o processo de seleção vai ser um processo de filtragem, de escolha, de classificação, né? Então ela restringe as pessoas. Um eu chamo, o outro eu corto, eu deixo apenas aquelas pessoas que de fato vão servir para a organização. Então, como que eu faço essa seleção? Ela precisa, na verdade, considerar que aquela pessoa esteja adequada. Então, o objetivo da seleção é conseguir selecionar ou escolher alguém, uma pessoa adequada ao que a minha organização precisa. E para isso existem técnicas, né? Eu vou mostrar para vocês, mas também a gente precisa perceber o que a Venato vem dizendo é 3 problemas. Qual é a adequação da pessoa ao trabalho? Qual a adequação do trabalho à pessoa? E qual vai ser a eficiência e eficácia dessa pessoa no trabalho? Bom, os critérios de seleção, eles sempre vão ser de acordo com o trabalho que se deseja, né? Então, qual que é a finalidade de eu selecionar essa pessoa? No que ela vai trabalhar? Então, o que ela tem que fazer? Como ela tem que fazer? Então, eu preciso, se eu for a pessoa da gestão de pessoas que estiver selecionando esses candidatos, eu preciso saber o que ele vai fazer. Eu não posso selecionar no escuro. Daqui a pouco eu vou mostrar as técnicas, mas a seleção vai passar por esse processo de comparação com o que o candidato com o que a organização precisa. E aí, o processo de seleção vai ter a descrição e análise dos cargos, né? Quais são as atividades que ele vai executar, quais são os padrões de desempenho que eu preciso, o que o candidato, quais são as qualificações pessoais que ele pode me oferecer, quais são as informações que eu tenho através do formulário, da entrevista, dos testes, e aí sim fazer a comparação entre o que eu preciso e o que eu tenho e tomar uma decisão por um candidato. Esse sistema de comparação, né, entre essas pessoas que o recrutamento trouxe e uma que eu vou ter que escolher, ela se apoia num padrão. Esse padrão ele vai ser de acordo com o que eu já disse, com os cargos, mas não só aos cargos. O que a Venato vem falando, olha, existem várias formas de eu conseguir definir o meu critério de seleção. Uma das formas é a descrição e análise do trabalho que ele vai fazer, ou seja, eu tenho um papelzinho escrito tudo o que a pessoa vai fazer. Uma segunda técnica para selecionar, para ter base de comparação, seria a aplicação das técnicas dos incidentes críticos. Eu vou falar para vocês daqui a pouco mais sobre isso. Uma terceira forma de selecionar alguém seria a própria demanda do setor, né? O setor vai me falar o que eu preciso, eu não preciso olhar o que ele faz e nem aplicar testes com ele, mas o próprio setor vai me falar isso. Eu também posso olhar o que uma função faz no mercado, por exemplo, eu quero um vendedor de agrotóxico, mas eu acho que não é esse o nome, então eu vou falar assim, um vendedor
de defensivos agrícolas. Tá, mas esse cargo não existe aqui na empresa. Ok. Então, como que se faz numa outra empresa? Como que é essa definição desse cargo? O que que ele tem que fazer? Ele tem que viajar? Qual a experiência que ele tem que ter? Ele tem que ser formado em agronomia, em zootecnia? Qual a formação dele? Então, eu já olho isso numa outra empresa. Também posso colocar uma hipótese de trabalho, né? Eu não consigo achar esse cargo em nenhum lugar, então eu coloco, olha, se chegar alguma situação dessa forma, como você resolveria? Então, eu coloco isso na seleção, eu coloco isso no processo de seleção e coloco uma hipótese de trabalho. Quem se sair melhor ao que eu espero nessa hipótese de trabalho, fica com o cargo. E também eu posso analisar as competências individuais. E lembrando que essas competências, né, é tudo aquilo que a gente já tem de conhecimento adquirido. Bom, então eu tenho um fluxo, ó. Eu posso ter a descrição e análise do trabalho, eu posso ter uma técnica de incidentes críticos, eu posso lá e te vou explicar. Eu posso ter uma requisição do setor, eu posso ter um trabalho semelhante dessa pessoa no mercado, então eu olho como que ela faz. Eu posso ter uma hipótese de trabalho ou uma lista de conhecimentos que ela precisa ter para trabalhar. E aí eu faço a ficha profissionográfica, né, que é a ficha onde que vai ter as características da pessoa que eu estou procurando para selecionar. E aí, quais são as formas de seleção? Pode ser por entrevista, por teste de conhecimento, testes psicométricos, testes de personalidade e técnicas de simulação. Como eu disse, a técnica de incidentes críticos, eu vou mostrar quais são as características que eu quero dentro da pessoa, né? E quais são as características indesejáveis. Então, pensem. Eu preciso de uma pessoa que é amável, que tem facilidade no relacionamento, que tem vontade de agradar o cliente, que ela é resistente à frustração, ela consegue falar facilmente. Então, essas são as características que eu desejo. E o que eu não desejo, né? Ela se irritar facilmente. Por quê? Porque vamos imaginar que eu estou procurando uma secretária de um hospital, né? Aquela que atende ali na frente, antes mesmo da enfermeira, antes mesmo dos médicos. E aí eu preciso de uma pessoa que não se irrite facilmente, que não tenha impaciência. Para isso, gente, eu preciso aplicar uma técnica, eu preciso fazer perguntas para ela para saber se ela se irrita ou não facilmente. Se eu não faço isso, eu vou colocar uma pessoa que tem irritabilidade fácil e ela não vai durar um dia, porque no primeiro paciente que chega estressado, com dor, com vontade de ser atendido, ela vai se irritar e vai ter problema ali na recepção do hospital. Então, você usa essa técnica para selecionar pessoas que tenham uma facilidade de tratar as pessoas, resistência à frustração, consegue verbalizar numa boa. E aqui a ficha, né, que eu disse para vocês, onde a gente escreve sobre a pessoa. Quais são os equipamentos que ela vai usar, qual a escolaridade dela, qual a experiência que ela já teve, em quais condições de trabalho ela já atuou ou vai atuar, se ela tem um bom relacionamento humano, enfim, você vai escrever as coisas sobre a pessoa ou o cargo. Aqui eu venho mostrando para vocês, já detalhando um pouco mais, e a gente vai conversar sobre todos eles, quais são as técnicas de seleção. Então, a primeira, a entrevista de seleção, é a mais comum, já falar sobre ela. Uma segunda, a prova de conhecimentos, né? E aí é uma prova mesmo, né? Você vai escrever e a pessoa vai responder. Elas são utilizadas quando você tem muitas pessoas
você coloca uma prova para todo mundo, e daí quem tirar tipo 9, 10 passa para a próxima fase, para a fase de entrevista, ou para uma fase de teste de personalidade, ou de aptidão física, ou de simulação. Então, eu mesmo já participei em técnicas de seleção, em que tinha prova, tinha o teste de simulação, depois tinha entrevista. Então, assim, eram várias fases de seleção. O que é a entrevista? A entrevista, como eu disse, é a mais utilizada. Ela é aquele tete a tete, né? Face a face, com as pessoas, onde uma está na frente da outra e uma pergunta e a outra responde. Ah, é fácil? Sim, é fácil. E a construção desse processo de entrevista, ela tem que ser bem claro na mente do entrevistador, do selecionador. Por quê? Porque você precisa saber se você vai fazer uma entrevista totalmente estruturada ou totalmente livre. A totalmente estruturada eu uso perguntas e respostas. É aquelas de marcar X, né? Qual é o seu sexo? É masculino ou feminino? Então, a gente já tem a pergunta e a resposta. Qual é a sua religião? Já coloco todas as respostas possíveis. Bom, agora eu posso também fazer uma entrevista apenas com as perguntas, sem as respostas, ou só com questões norteadoras, né? E aí eu fazendo essas perguntas às pessoas, eu estou tendo uma entrevista semi-padronizada ou semi-estruturada. Também posso fazer uma pergunta só por direção, né? Eu perguntar, fale sobre administração pública, só por direção. Aí a pessoa vai relatar, agora eu quero que você fale sobre política. Então você só dá uma direção e essa entrevista é feita e você, dependendo do que a pessoa vai te respondendo, você vai direcionando. E a última, menos formalizada, ou menos padronizada, seria a entrevista não diretiva. Você tem uma conversa com a pessoa. Aqui são as questões mais utilizadas, vocês podem ver depois. E pensando na experiência de selecionar, na experiência de entrevistar, a gente começa a pensar que tipo de entrevista que eu vou aplicar, né? Então, para aqueles menos experientes, é mais fácil uma entrevista padronizada, aquela que eu tenho as perguntas e também tenho as respostas esperadas. À medida que você for ganhando mais experiência em entrevistar, em selecionar pessoas, você já vai mais para uma diretiva, mostrando os assuntos mais importantes, só direcionando a conversa. Bom, quais são as etapas? Isso é bem legal que a Venado traz. Quais são as etapas de uma entrevista? Por que tem que ter uma etapa? Porque não pode ser bagunçado, improvisado. Eu tenho que me preparar, primeiramente, para fazer essa entrevista. Eu tenho que ter um ambiente adequado. Eu tenho que saber que perguntas eu vou fazer, já ter escolhido a técnica, saber o que eu vou perguntar, né? Quais são os fatores, as características que eu vou perguntar. Eu preciso, como terceiro ponto aí, fazer perguntas, estimular a pessoa a responder e verificar quais foram os estímulos que a pessoa teve, quais foram as reações, principalmente as comportamentais, como ele respondeu isso. E aqui, gente, a gente tem uma limitação nas entrevistas online, que eu não consigo sentir a pessoa, o olho no olho, né? E aí eu tenho também as etapas, né? Essas etapas da entrevista levam em conta o conteúdo dela, que ela pode ser um conteúdo sobre o que ele tem de experiência profissional, competência, etc. Então, assim, qual que é o conteúdo que eu vou realizar, né? Lembrem que agora há pouco eu falei para vocês isso. Eu falei que é preciso organizar isso. Então, essa organização ela vai entrar no conteúdo
e também eu preciso saber sobre o comportamento do candidato, como ele agiria, como ele se sentiria, o que ele faria sobre determinada situação. Bom, perfil do entrevistador, não do entrevistado, tá? De quem faz a entrevista. Ele tem que conhecer o cargo, a função para a qual ele está entrevistando. Ele tem que saber sobre a organização que ele atua, né? Quais são os pontos fortes, pontos fracos. Ele tem que falar bem da organização dele, mas também não mentir, né? Então ele tem que, na medida do possível, ser muito claro sobre a organização. Ele tem que analisar o currículo dos candidatos antes da entrevista e não na hora, né? Isso é um erro muito comum, as pessoas querem fazer entrevista e querer olhar na hora o currículo. Tem que ser feito antes, tem que estar preparado, tem que se preocupar em informar o candidato sobre o trabalho, né? Então, por quê? Porque às vezes você está selecionando alguém que ele não entendeu o que ele iria fazer na empresa. Então tem que ser falado, esclarecido muito bem o que a pessoa vai fazer. Ou seja, se interessar que a pessoa entre na organização e que ela esteja feliz dentro dela, que ela permaneça feliz. Então tem que ser sincero, tem que ser polido, pontual, né? Com postura, fazer perguntas provocativas, mas não tentar ser tão pessoal ou tão... as pessoas falam assim, que a pessoa ela faz perguntas muito pessoais, né? Então assim, acaba que você invade muito, né? Invasivo. Então, na verdade, tem que ser perguntas provocativas e não invasivas, né? Procurar uma avaliação e também escrever o que você sentiu sobre o candidato depois da entrevista. O encerramento da entrevista, aí como ponto 4, você tem que falar abertamente, tem que encerrar ela de maneira formal. O Kevin diz assim: o entrevistador deve fazer algum sinal claro para demonstrar o fim da entrevista, né? Sobretudo, proporcionar ao entrevistado um tipo de informação quanto à ação futura. Olha, pois vamos encerrar a entrevista por aqui. Entraremos em contato via e-mail ou por telefone para te dar a resposta dessa entrevista. Tenha uma boa semana, tenha um bom dia e espero que ocorra tudo bem com você participar da nossa organização ou com a sua vida. E tem que ser pontual, e não dar esperanças, né, que vai ser contratado, mas também ser pontual a ponto de encerrar a entrevista e ser polido, ser educado e dizendo que vai entrar em contato, falando se foi ou não selecionado. No final, depois que o candidato já foi embora, o entrevistador ele tem que fazer anotações sobre o candidato. O que ele achou, como o candidato se comportou, como ele reagiu ao encerramento da entrevista, o que ele falou. Então, algumas coisas que você não poderia ter anotado durante a entrevista. Então, isso você faz depois da entrevista e deixa anotado. Porque se você estiver entrevistando várias pessoas, 50 pessoas, você não vai lembrar de todas aquelas que você entrevistou. Então, é bom sempre anotar as percepções que você teve do candidato. Então, chegando para o final, além da entrevista, eu disse para vocês que vocês têm provas ou testes de conhecimento e capacidade, né? Seria uma prova, vamos imaginar uma prova de concurso público, uma prova de teste seletivo, onde que você vai escrever se você tem habilidade para algumas coisas. Essas também existem provas de conhecimento ou de capacidade que podem ser orais, escritas ou de realização, né? Se eu pensar em concurso público, eu penso que a polícia, por exemplo, tem provas práticas, né? Você tem que correr, você tem que fazer alguns exercícios. Podem ser provas orais, podem ser provas escritas.
Quanto ao conteúdo, podem ser provas gerais de conteúdo muito amplo ou específica ao cargo. Pode também ser provas tradicionais, né? Essas de a pergunta e a resposta, objetivas, né? Verdadeiro ou falso, sim ou não, 50% de probabilidade, né? VOF. Teste de preenchimento de lacunas, múltipla escolha, de ligue, né? Eu costumo falar de ligue, né? Quando você tem duas colunas e liga uma com a outra, provas mistas, né? Misturando as objetivas com as discursivas. E no fim aqui a gente tem os testes psicológicos, que são feitos por psicólogos. O administrador não tem permissão para fazer isso, somente os psicólogos têm permissão para aplicar os testes psicológicos, mas é possível que você contrate uma empresa ou um psicólogo para aplicar esses testes de personalidade, né? Por exemplo, para traçar características importantes daquela pessoa que está se candidatando a entrar na empresa. E no fim, o último teste aqui, a última técnica de seleção, seria uma técnica de simulação, onde você mostra um cenário, mostra uma situação e ele tem que simular, ver se ele realmente sabe. Por exemplo, em áreas mais administrativas, a gente pede para a pessoa digitar um ofício de encaminhamento de determinada coisa, ou no processo fazer um despacho para outro setor. Então a pessoa tem que saber fazer isso. E aí, no fim do slide, eu deixei para vocês que o Kevin Renato fala sobre controle de resultados. O que é isso, professor? Bom, para saber se deu certo o recrutamento e a seleção, você tem que medir se a pessoa que foi selecionada realmente permaneceu na empresa, né? Então, vamos pensar assim, um bom recrutamento e uma boa seleção faz com que as pessoas permaneçam na empresa, né? Elas trazem bons talentos que ficam na empresa, que geram valor à organização. Então, o resultado eficiente disso é você conseguir trazer uma pessoa que permaneça na empresa, na organização, com o mínimo de custo possível. Esse daqui é o livro do Kevin Renato, né, que eu referendei para os 2 capítulos, tanto recrutamento e seleção. Ele está disponível na minha biblioteca. Eu agradeço pela atenção de todos. Até mais.